E ano passado eu tive esse desafio de fazer essa personagem na qual eu criei um afeto muito grande. Eu ainda não tinha esse livro, eu comprei depois que eu descobri que eu ia fazer essa personagem, certo? Caiu aqui. Que eu ia fazer essa personagem. E graças a Deus, aos deuses, ao universo, o público gostou muito da minha interpretação. E como eu falei para vocês, eu faço parte do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró desde 2011. Infelizmente, esse ano não teve, devido a esse momento que nós estamos passando, mas eu pensei, como fazer o Chuva de Bala? Aí eu parei e disse, não, vai ter Chuva de Bala sim, é aquela história, né? Se as pessoas não têm como ir o Chuva de Bala, o Chuva de Bala vai até as pessoas. Então eu acabei criando esse cordel que se chama A História da Invasão Contada pela Serpente, que eu aproveitei como se... Eu já tinha feito o papel de Jararaca no ano passado, eu criei uma historinha como se ele tivesse voltado para contar a história onde ele tinha morrido, onde tudo tinha acontecido, de uma forma lúdica. E resolvi fazer esse cordel, tendo a ajuda desses livros aqui, certo? Que é o de Geraldo Maio do Nascimento, Fatos e Vultos em Mossoró. Tem o de Raimundo Nonato, Lampião em Mossoró. Temos o de Raimundo Soares Brito, que é Nas Garras, certo? Nas Garras de Lampião. E esse também, que é de Geraldo Maia, que é o Jararaca, Prisão e Morte de um Cangaceiro. Então é isso, eu espero que eu tenha resumido um pouco da minha história, a história daqui, dos atores da cidade. E vocês que estão vendo esse vídeo, venham no Mossoró Exagero 2021, que se Deus quiser, terá Chuva de Bala, terá São João, terá tudo. A gente vai poder assistir esse espetáculo, tirar foto, abraçar, se emocionar. Fiquem com Deus, fiquem em casa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam nas minhas redes sociais, ddog.s, certo? Você vai procurar lá que você vai encontrar. Muito obrigado. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. E aí, amigos do Cangaço na Literatura, nossa segunda etapa e de uma importância muito grande. Volto a dizer, estou aqui onde era a antiga cadeia, aqui hoje funciona o Museu Lauro da Escócia, e estou exatamente aqui atrás onde o cangaceiro Jararaca ficou, aqui atrás, e é isso, ó. Já mostrei inclusive no programa. Vou ler agora o auto de exame cadavérico e encerrar com as observações que são muito interessantes, ou seja, nós já falamos do cangaceiro colchete e agora vamos falar do Jararaca, que tem real e grande importância aqui. Auto de exame cadavérico. Aos 18 dias do mês de junho, oxente, se ligaram? O auto cadavérico de Jararaca foi feito um dia antes de sua morte. Ele morre no dia 19, logo após a meia-noite, e o auto ele foi feito justamente antes. Aos 18 dias do mês de junho de 1927, nesta cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, pelas 4 horas da tarde, no edifício da cadeia pública desta cidade, presente o segundo tenente Laurentino Ferreira de Moraes, comigo escrivão de seu cargo, adiante nomeado, os peritos doutores José Fernandes Gurjão, João Marcelino de Oliveira, profissionais residentes nessa cidade, e as testemunhas abaixo assinadas. Aquela autoridade tomou o compromisso formal de bem e fielmente desempenharem a sua missão, declarando com verdade que descobrissem e encontrassem em suas residências e entendessem. E encarregou-lhes de procedessem ao exame do cadáver José Leite de Santana, conhecido por Jararaca, e que respondessem aos quesitos seguintes: primeiro, se houve a morte; segundo, qual o meio que ocasionou; terceiro, se foi ocasionado por veneno, substâncias anestésicas, asfixia, incêndio ou inundação; quarto, se foi causado por lesão, inundação, né, gente, afogamento; quarto, se foi causado por lesão corporal que por sua natureza e sede foi causa eficiente da morte; quinto,
se a constituição ou o estado mórbido anterior do ofendido concorreu para tornar essa lesão irremediavelmente mortal. Sexto, se a morte resultou nas condições personalíssimas do ofendido. 7. Se a morte resultou não porque o mal fosse mortal, e sim por ter o ofendido deixado de observar o regime médico e higiênico recomendado pelo seu estado. E passando os peritos a fazer os exames ordenados e investigações necessárias, declararam o seguinte: gente, se eles fizeram isso aqui com ele em vida, é um negócio muito doido. Um homem de cor parda, alto, cabelos encaracolados, trajando vestes sujas de pano de algodão, caque e aparentando 26 anos de idade. Ao exame direto, encontraram 2 ferimentos produzidos por arma de fogo. O primeiro na região glútea, ao nível da articulação coxa-fumeral, que foi o tiro da coxa, e o outro no tórax. No segundo esparto intercostal, a 2 dedos do externo. Portanto, passar assim a responder os projetos. A primeira pergunta: se houve a morte? Sim. Se foi, qual o meio que ocasionou? Projétil de arma de fogo. O tiro ocasionou a morte? Prejudicado. Quarto, sim. Quinto, sexto e sétimo, não. São estas as declarações em suas consciências e debaixo do compromisso tomado tem a fazer, e por nada mais haver, deu-se por concluído o presente ordenado, e de tudo lavrou-se o presente auto, que vai por mim descrito e rubricado pela autoridade, assinado pelo perito e testemunha comigo, escrivão, eu, Euclides Carneiro, que fiz e escrevi o que de tudo dou fé. Assina Laurentino, novamente a mesma coisa que nós vimos no outro. Tá. Com base nesse documento, cuja cópia ilustra esse texto, observamos algumas discrepâncias que vamos listar. Primeiro, não consta que o corpo do cangaceiro Colchete tenha sido levado para a delegacia para exame cadavérico. Os relatos apontam que o corpo foi levado da calçada da catedral para o cemitério e enterrado fora do Campo Santo. E aí, não que eu discorde, mas analisando o livro do Otacílio Cartacho, ele relata justamente que ele esteve, inclusive, aqui na cadeia, junto com outros curiosos, e ele afirma que o corpo do Colchete, no livro, está lá, no seu livro de contos e crônicas, Os Bichos, né, ele acaba colocando que o corpo do Colchete teria, antes de chegar lá no cemitério, teria sido arrastado da igreja, passou por aqui, colocaram aos pés de Jararaca, inclusive já tinha feito um programa sobre isso, e disse ao Jararaca que se ele não tomasse cuidado, ele ia terminar da forma que o Colchete estava ali, e daqui levaram para ser enterrado no cemitério. Esse exame cadavérico ele não teria sido feito no meio da rua, teria sido feito aqui, inclusive estava assinado pelas pessoas. Então, o livro do Otacílio Cartacho e aqui esse laudo, pode ser que ele tenha sido passado por aqui em um horário que não tenha uma testemunha, o que é muito difícil porque os livros acabam não atestando. O fato de dizer que o corpo foi arrastado de lá da catedral até o cemitério não quer dizer que ele foi teletransportado, quer dizer que ele foi levado. Isso não quer dizer absolutamente nada no sentido de dizer que ele não tenha passado por aqui. Não estou afirmando, mas tem um laudo cadavérico que bate justamente com as informações que foram passadas pelos atiradores lá na trincheira da casa do Rodolfo Fernandes e de lá da igreja que estavam aprontando, que inclusive nós já falamos aqui no canal. Segunda observação, não há relato que o cangaceiro Colchete tenha recebido outro ferimento. A bala não ser o que lhe esfacelou o crânio, matando instantaneamente. Nem tampouco que tenha sido ferido com arma branca, como está escrito no laudo cadavérico. Não foi observado também o fato das orelhas do cangaceiro terem sido cortadas e expostas como troféus, segundo depoimento de várias pessoas. Outra coisa também que eu estou dizendo, não quer dizer que ele teve as orelhas cortadas ou ferimento à arma branca que tenha sido ocasionada a morte dele. Esses ferimentos eles podem ter sido feitos post-mortem. 3. Jararaca, de acordo com os depoimentos, deveria ser transportado para Natal dia 21 de junho. Mas na noite anterior, no caso, ou seja, na noite da segunda-feira, dia 20 de junho, foi tirado da cadeia pública e levado ao cemitério, onde foi morto, acutilado e enterrado imediatamente. O que leva algumas pessoas a dizerem que o mesmo foi enterrado vivo. Não foi enterrado vivo, gente. O seu laudo cadavérico, no entanto, está datado de 18 de junho, ou seja, 2 dias antes da morte do mesmo.
E a causa-morte descrita, referida ao laudo, foi por projéteis de arma de fogo. A cutilada de armas brancas que o abateram, conforme depoimento dos próprios policiais que participaram do evento, não aparece no laudo cadavérico. Depois, pelo exposto, se deduz que os referidos laudos foram feitos sem a presença dos corpos, apenas pelas descrições de alguns curiosos ou suposições dos responsáveis. E no caso de Jararaca, pior ainda, pois o laudo, pela data que apresenta, foi emitido 2 dias antes de o matarem. E a descrição que aparece nos laudos não está de acordo com os relatos. Se Jararaca foi enterrado no mesmo instante em que foi esfaqueado, e se não há nenhum registro ou evidências de ter ocorrido a exumação do cadáver, como podem peritos terem examinado o corpo? Tudo leva a crer que o plano de assassinar o cangaceiro Jararaca já estava traçado com muita antecedência. E esse plano, conforme consta nos laudos cadavéricos, já era de conhecimento de várias autoridades locais, como o segundo-tenente Laurentino Ferreira de Moraes e o Dr. J. Fernandes Gurjão, do Dr. João Marcelino de Oliveira, do escrivão Euclides Carneiro e das pessoas Jorge Augusto de Castro e Antônio Horácio de Silva, que assinaram o referido documento, dando fé ao mesmo. Então, gente, é isso. Eu vou procurar aqui a cópia e coloco aqui na tela para vocês, e tem toda a informação. É isso. Esse é o nosso cangaço na literatura. Nós vamos dar um pulinho, talvez, se estiver aberto, lá no cemitério, para ver o local que o Jararaca está enterrado novamente. Vamos lá ver o Rodolfo Fernandes também, e mais algumas curiosidades, e tentar com algumas testemunhas, caso consigamos, o local exato que o cangaceiro Colchete foi enterrado. Valeu, gente. Esse é o nosso cangaço na literatura, e em homenagem aqui, ó, Manuelito Pereira dos Santos Magalhães Benigno, grande fotógrafo Manuelito Pereira dos Santos, e essas reportagens vão em homenagem a esse grande mestre. A foto dele, olha, gente, fantástico. Esse é o cangaço na literatura e